E aí, gente, muito bom dia. Faltam 12 minutinhos para o meio-dia, quarta-feira, Natal chegando. E tudo que a gente queria era, claro, chegar com uma notícia diferente, uma notícia melhor, mas infelizmente a realidade é essa. Roda aí pra gente, Luciano. Estamos mostrando aí para você o mapa de risco. O mapa de risco no combate à Covid-19 aqui no estado de Santa Catarina. Pela primeira vez desde que o mapa começou a ser divulgado, nós estamos com todas as regiões nesse estado. Situação gravíssima no vermelho. E justamente na semana em que muita gente vai ignorar as recomendações e vai se aglomerar. A gente sabe, vida real, né? É o que deve acontecer. Hoje vamos falar muito sobre a pandemia, as novas liberações, as regras e vamos conversar ao vivo com o governador do estado, Carlos Moisés. Daqui a pouquinho, Moisés ao vivo aqui no JA. Tem muitos assuntos importantes para tratar com ele, então fique com a gente, é só o comecinho do nosso Jornal do Almoço. Também vamos falar, claro, de outros assuntos. Tem o último dia da visita do presidente Jair Bolsonaro a Santa Catarina, deve ir embora hoje ainda, nesta quarta-feira. As atualizações das buscas em Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí. Hoje teve um gesto muito bonito que mostra a resiliência dos catarinenses com essas tragédias provocadas pelo tempo. O Jornal do Almoço está só começando, tem muita coisa pela frente e a gente já começa indo direto ao vivo lá para o Vale do Itajaí, nossa Adriana Kraus, no comecinho do Jornal do Almoço, trazendo informações importantes para a gente. Adri, por que as equipes que trabalham principalmente na cidade de Presidente Getúlio, por conta da enxurrada que devastou diferentes pontos da cidade na semana passada, precisam atuar, mas também conter os curiosos, o que a gente passou a chamar aí de turismo de tragédia? É isso, Adriana? Bom dia. Bom dia, Faraco. Bom dia a todos. Pois é, quando a Polícia Militar percebeu a movimentação dos curiosos, ainda lá nos primeiros dias, já montou barreiras nos principais pontos da cidade para impedir a entrada dessas pessoas. A PM de Presidente Getúlio disse que jamais imaginou que depois da pior tragédia já enfrentada pela cidade, um dos desafios seria conter a curiosidade alheia. Hoje, praticamente uma semana depois da tragédia, as barreiras seguem, mesmo que a quantidade de curiosos já tenha diminuído bastante. Policiais e moradores voluntários questionam os motoristas sobre o motivo da chegada. Quem não tem uma justificativa plausível não segue viagem. Para conter esses visitantes, moradores colocaram placas em diferentes pontos de Presidente Getúlio. O pedido é: não venha passear. Muitos curiosos chegaram a mentir, dizendo que a ideia era ajudar. E quando a PM percebia, estavam ali na cidade apenas para tirar fotos, aglomerados pelas ruas. Hoje, quarta-feira, o movimento já é muito menor em comparação aos primeiros 3 dias, logo depois da chuva e daquela avalanche de lama. Com as ruas mais limpas e a correria menor de socorristas, o destino já não é mais tão interessante aos curiosos, né? Ficaram apenas aqueles que realmente precisam e querem colaborar, como policiais, bombeiros, soldados do Exército e dezenas de voluntários. Agora, falando sobre o trabalho das equipes de resgate, como não houve novos relatos de desaparecidos, as buscas já estão realmente encerradas. O repórter Maurício Catani, que foi o primeiro a chegar à cidade depois daquela noite trágica, voltou hoje a Presidente Getúlio. Não vá! Não vá, não vá! Sobe, deixa o carro! É Júnior, cuidado! É Júnior, cuidado, Júnior! Gente, que desespero! A gente nunca viu isso, gente! Aqui no bairro Revólver, em Presidente Getúlio, vocês acompanham os estragos. Chega a dar um nó na garganta, a gente vê esse estrago aqui, ó. Uma semana depois da enxurrada que devastou o Vale do Itajaí, a cidade de Presidente Getúlio, de 18 mil habitantes, está se reerguendo depois de tantas perdas. É uma mistura de saudade e esperança para quem teve um parente levado pela água. A gente sente saudade e desespero porque não precisava ter sido isso com ele, né? Ele era... Não precisava ter sido com ele, com ninguém, né? Não sei o que falar. Ele morava ali? Ele morava ali. A minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Para trazer um alento em meio à tristeza, os bombeiros voluntários que atuaram nas buscas na cidade limparam a Praça Central, num gesto de carinho aos moradores que perderam tudo. É um ato de apoio à nossa comunidade, né, para que ela tenha força e esperança para que 2021 seja ainda melhor. Com certeza não é fácil,
né? A gente sabe que as pessoas perderam seus entes queridos, mas a gente quer trazer um pouquinho mais de conforto, né, para essas famílias e os amigos que perderam essas pessoas nessa tragédia aqui em Presidente Getúlio. Balões brancos com os nomes das 18 vítimas foram colocados nesta árvore de Natal, uma homenagem às famílias. Em sinal de respeito, todos os bombeiros fizeram um minuto de silêncio e rezaram a oração do Pai Nosso. A bombeira Marilise participou das buscas das vítimas e se emociona ao lembrar do que passou. A gente não tem nem como explicar o tamanho da tristeza da gente. A gente ainda tem a família, né? E aqueles que não têm para passar agora o resto do ano, Natal, é muito triste. Bombeiros de várias regiões do estado continuam nesta ajuda humanitária para ajudar a reconstruir a cidade de Presidente Getúlio. E até mesmo para eles é difícil descrever o que viveram aqui. A gente fica sentido quando mexe com o povo catarinense, né? Nós temos um carinho especial por todos, aonde a gente passa, né? E chegar aqui e ver uma situação tão caótica como a gente viu aqui, a gente não esperava isso e esperamos que para esse tipo de situação a gente não retorne aqui, retorne sim para uma causa mais justa, uma causa mais agradável, né? A árvore vai continuar no centro da cidade, nesta demonstração de compaixão com o próximo. E mais do que isso, significa o renascimento de uma cidade inteira. Faraco, fica aqui o nosso reconhecimento, né, a todas as equipes que trabalharam até agora, as que já se despediram de Presidente Getúlio e aquelas que seguem atuando dia a dia no trabalho de reconstrução. Outro detalhe, as cidades, tanto de Presidente Getúlio quanto Rio do Sul e Ibirama, afetadas por essa enxurrada, agradecem as doações. Informaram que não precisam mais de roupas e alimentos. A maior necessidade são móveis, eletrodomésticos e materiais para reconstruir as casas. Volto contigo, Faraco. Obrigado, Adri. Fica assim a nossa homenagem aqui também. A cada reportagem, uma emoção diferente, né? A cada homenagem que a gente mostra aqui, uma emoção diferente, porque tudo foi e é, né? Infelizmente, triste demais. Obrigado, Adriana. Hoje pela manhã, a polícia deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa que atuava em todo o estado e tinha ramificação em Imbituba. A repórter Raquel Schneider está chegando e tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Raquel. Olá, boa tarde a todos. Essa organização criminosa é conhecida em todo o estado por praticar crimes graves, como ameaça, tráfico de drogas, homicídios e porte de armas de fogo. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária por 30 dias, que podem ser prorrogados por mais 30. Essas 3 pessoas foram encaminhadas para a unidade prisional de Imbituba. Também houve o cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão, onde os policiais recolheram cerca de 20 celulares e uma pequena quantidade de maconha e cocaína. Além disso, também foram cumpridas 5 medidas cautelares contra outros investigados, que a partir de agora não podem manter contato com quem está envolvido nas investigações. Essas pessoas só têm permissão para sair de casa para ir trabalhar e não podem sair à noite. São medidas parecidas com uma prisão domiciliar. A Operação Passa Nada das Polícias Civil e Militar de Imbituba contou com o apoio das delegacias das cidades de Garopaba, Imaruí e Paulo Lopes, além do SAER, o helicóptero da Polícia Civil de Criciúma. As investigações começaram depois de uma tentativa de homicídio contra um policial militar de Imbituba, que aconteceu no final do mês passado. O delegado Juliano Baesso explica. Vamos ouvir. As investigações, em linhas gerais, partiram a partir de uma tentativa de homicídio que aconteceu do dia 29 ao dia 30 de novembro contra um policial militar aqui de Imbituba. Foi feita uma blitz na BR-101 com o intuito de capturar autores de um roubo e durante essa blitz o motorista de um carro acabou atropelando um policial militar aqui na comarca de Imbituba. Esse policial militar acabou tendo inclusive algumas fraturas e naquela noite mesmo já alguns indivíduos foram capturados e a partir disso então foi deflagrada uma investigação onde foi possível então identificar vários integrantes dessa organização criminosa. O nome da Operação Passa Nada é por causa do termo usado pela organização e em contrapartida pela atuação dos policiais que não deixaram passar os crimes praticados pelo grupo. Segundo a Polícia Militar, por enquanto não há outros mandados a serem cumpridos, mas com o andamento das investigações podem acontecer mais prisões a partir das que foram cumpridas hoje. Eu volto contigo aí no estúdio.
Obrigado, Raquel, pelas informações. Trabalho importante, mais uma vez, da polícia aqui em Santa Catarina. E o presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, segue em São Francisco do Sul, segue aqui no estado. André vai embora ainda hoje, essa informação está confirmada. Ou já foi? Ainda não, né? Bom dia. Bom dia, Faraco. Bom dia para todo mundo. Confirmado assim, Bolsonaro deve partir aqui de São Francisco do Sul depois do almoço. Essa é a informação que temos. Eu falo aqui de frente do Forte Marechal Luz, local onde ele está hospedado desde o último sábado, nessa viagem a passeio aqui a São Francisco do Sul. A gente lembra que é uma viagem a passeio porque aí a gente não tem acesso à agenda oficial do governo, já que ele está aqui a lazer, o presidente Jair Bolsonaro. Por isso, não temos os detalhes da programação dele, mas acompanhamos sempre aqui de perto. Ontem a gente acompanhou aqui a tarde movimentada dele, temos imagens inclusive, ele deu um passeio de moto junto com sua comitiva pela cidade de São Francisco do Sul, saiu aqui do porte dirigindo uma moto. Parou em alguns pontos da cidade, tirou fotos, conversou com apoiadores, cumprimentou. Chegou a parar também em uma igreja aqui de São Francisco do Sul para conhecer e depois retornou aqui à base militar, onde à noite recebeu o prefeito eleito de São Francisco do Sul, Godofredo, para um jantar. O Godofredo, inclusive, repercutiu esse jantar em suas redes sociais. Já hoje, Jair Bolsonaro esteve aqui pertinho de onde eu falo nesse momento. Também temos imagens desse momento, imagens exclusivas do nosso cinegrafista Rafael Ribeiro. Jair Bolsonaro saiu aqui pelo portão do Forte, conversou por cerca de 40 minutos com os apoiadores, apertou mãos, abraçou, tirou fotos, distribuiu autógrafos, respondeu perguntas. Infelizmente, a gente tem que ressaltar, sem o uso da máscara de proteção, sem observar também as medidas de distanciamento social, que, como a gente já viu aí no começo do jornal, são mais necessárias do que nunca nesse momento grave que Santa Catarina vive. Depois ele retornou para a base militar e fez um passeio de jet ski, saindo aqui da Praia do Forte, foi até a Praia da Enseada, que é em outro ponto aqui de São Francisco do Sul. Lá também conversou novamente com apoiadores na praia e depois voltou aqui para a Praia do Forte. Acabou de chegar, faz 5 minutos que voltou aqui para a praia. Já entrou no Forte novamente e a expectativa agora é que a qualquer momento ele saia daqui com sua comitiva. Já teve Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal entrando aqui para fazer a escolta presidencial. Essa informação de que ele parte depois do almoço eu consegui com o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife Júnior, que acompanha o presidente nessa viagem. Inclusive foi quem fez o convite para ele. Ele me falou isso. Depois do almoço, o presidente está saindo daqui e uma informação extraoficial é de que entre as 3 da tarde e as 4 ele parta lá do aeroporto de Navegantes. Faraco. Desde sábado está ao lado dele, principalmente a quem tem ciceroneado o presidente aqui em Santa Catarina, entre outros, claro, né? Obrigado, André, pelas informações. A seguir, vamos falar mais sobre o novo mapa de risco divulgado hoje. Pela primeira vez, todas as regiões do estado estão no vermelho, as 16. Também tem uma entrevista bem importante sobre este assunto, sobre outros também, ao vivo aqui no JA, com o governador do estado, Carlos Moisés. Até já! Agora, 12:03, acerte seu relógio aqui com o nosso Jornal do Almoço. Nós estamos de volta, de olho no telão do JA, com o novo mapa de risco aqui em Santa Catarina, como a gente tem falado desde o comecinho do jornal, lá às 11h48, quando iniciamos essa edição. O mapa que foi divulgado mais no finalzinho da manhã é esse aí, ó. 16 regiões no estado e as 16 no vermelho, em situação gravíssima. Reforçamos aqui, desde que os mapas começaram a ser divulgados em meio às estratégias de combate à pandemia, é a primeira vez aqui no estado que a gente tem todas as regiões no vermelho. Na semana passada, por exemplo, nós tínhamos a região de Xanxerê ainda no laranja, em nível grave. Agora está tudo no gravíssimo. Como é que se chega a esse mapa? A gente tem falado e mostrado também aqui toda semana no Jornal do Almoço, nunca é demais reforçar. São 4 fatores que são levados em consideração. Evento sentinela, principalmente a questão dos óbitos, esse é o mapa. Monitoramento,
região por região, a capacidade de diagnosticar os casos, de atuar também, de certa forma, em relação a esses casos. Nível de transmissão, transmissibilidade, embaixo do lado esquerdo, o outro mapa. Capacidade de atenção, levamos em consideração aqui, claro, principalmente a oferta de leitos de UTI, a ocupação de leitos nessas regiões. Se faz a leitura desses 4 fatores, pequenos mapas, e aí a gente tem aquele mapa anterior, que é o mapa principal que é levado em consideração para a questão das atividades liberadas e para o entendimento maior da pandemia aqui no estado. Vamos a outros números? Vamos lá, casos confirmados aqui no estado. Números divulgados oficialmente ontem à noite pela Secretaria de Estado da Saúde, quase 470 mil, né? 468, 403. Pacientes recuperados, sempre um número muito maior, que bom, né? É assim mesmo, 440 mil aproximadamente. Casos ativos, baixando um pouquinho, girando ali na casa dos 23.500. São pacientes que estão com Covid nesse momento. E a gente tem aquele detalhamento, então, dos casos ativos agora, Luciano, pode rodar para a gente? Para a gente entender quais os municípios em que a situação está um pouquinho mais preocupante em relação a casos neste momento. Pacientes que estão com Covid agora. Joinville, 2.180, Florianópolis, 2.116, Blumenau, 1.220 em números aproximados. Em relação às 24 horas anteriores, número total de casos ativos, subimos um pouquinho, mais 77 casos confirmados. Agora o número de mortes, últimas 24 horas, noite de segunda para noite de terça-feira, os números atualizados, 4.836 mortes desde o dia 25 de março, quando a primeira morte foi oficializada aqui no estado de Santa Catarina. Tivemos mais 67 mortes confirmadas oficialmente em 24 horas. E a taxa de ocupação de leitos de UTI? Na casa dos 85%. 1.502 a oferta de leitos, aumentou mais um pouquinho. Vou reforçar aqui, principalmente nessa última semana, às vezes de 5 em 5, de 10 em 10. O governo está conseguindo de novo ofertar mais leitos. Chegamos a 1.502, é um número bem no centro do nosso círculo. A taxa de ocupação na casa dos 85%. É um cálculo duro esse que eu vou fazer agora, mas é preciso levar em consideração também as mortes que têm acontecido. Claro, com pacientes que estavam em UTI, acabam liberando esses leitos, infelizmente por esse motivo, e aí há uma relação das mortes com a relação de novos pacientes que vão ocupando esses leitos, que acabam ficando livres pelas mortes frequentes aqui no estado também. Taxa de ocupação, quadro direito ali, região por região, Meio Oeste, Serra, Sul, Planalto Norte, Nordeste, Foz do Rio, Itajaí, Vale do Itajaí, Grande Oeste e a Grande Florianópolis, já há muito tempo com todas as regiões acima dos 80%. Há 9 meses, o estado de Santa Catarina registrava a primeira morte por coronavírus. Já são meses de combate à pandemia aqui no estado, com momentos de restrições e outros de mais flexibilizações. Era 12 de março. Santa Catarina registrava os primeiros 2 casos importados do vírus que assustava e fazia o mundo se isolar. Depois disso, foi registrada a primeira transmissão local da doença. Saímos de perigo iminente para uma emergência em saúde. Na semana seguinte, o governador Carlos Moisés decretou situação de emergência. E o estado se tornava protagonista e modelo no combate. O estado criou uma espécie de bloqueio sanitário para tentar barrar o mais possível a circulação do vírus. Essa é uma das medidas mais rígidas adotadas no Brasil por um estado. A primeira morte foi registrada 13 dias depois dos primeiros casos no estado. Um senhor de 86 anos que morreu no Hospital Regional de São José. Enquanto o número de casos e mortes só subia, a rotina do catarinense começava a ficar confusa. E uma palavra tomou conta do vocabulário dos moradores: decreto. No começo, ele era prorrogado. Depois, cada atividade ganhava um regramento próprio. No dia 13 de abril, o comércio de rua foi liberado, menos em Florianópolis. E no dia 20, shoppings, academias de ginástica e igrejas. Não bastasse a pandemia, o estado ainda escreveu outra história. A compra de 200 respiradores, pagos antecipadamente, se tornou manchete em todo o país. A polêmica atingiu em cheio os principais responsáveis pelas tomadas de decisões do estado. O secretário de Saúde, Elton Zeferino, pediu exoneração e André Mota Ribeiro assumiu a pasta. No começo de junho, o estado deixou de ser o personagem principal no controle da pandemia e regionalizou as ações.
Na prática, era cada região por si. Os prefeitos ganharam o poder de decidir juntos o que fazer. Por alguns meses, o estado respirou um pouco mais aliviado. Mas durou pouco. A curva de casos voltou a subir, e muito. Já em setembro começou muito forte esse crescimento, chegando ao ponto de que esse segundo pico agora observado em Florianópolis e na região metropolitana é maior do que o primeiro pico, né, de casos de síndrome respiratória aguda grave, que são esses casos mais severos, né, porque são aqueles que necessitam hospitalização ou que infelizmente evoluem para óbito. O governo prorrogou o decreto de calamidade pública em Santa Catarina até 31 de dezembro. Só que nos últimos meses do ano também flexibilizou as atividades. Primeiro o retorno das aulas presenciais, mas o ano letivo terminou antes das crianças voltarem para as salas. O estado também liberou a capacidade de hotéis, mesmo nas regiões com grau de risco gravíssimo. E por último, a liberação de teatros, cinemas e casas noturnas. E o que você precisa fazer nesse momento? Nós precisamos controlar a curva de contágio, porque nós estamos tendo uma média de quase 4.500, 5.000 novos casos por dia. Parece que o momento mais delicado da doença em Santa Catarina é esse momento. E aí a gente observa uma contradição nas ações do governo do estado. E a Justiça determinou que o governo recue nas flexibilizações dessa semana, entre elas a ocupação nos hotéis. O Ministério Público entrou com uma ação judicial porque entende que o Estado não está seguindo as próprias recomendações da equipe da saúde. Na decisão, o juiz Jefferson Zanini afirma que a flexibilização das medidas restritivas não tem critérios científicos. Simplesmente autoriza a retomada integral das atividades em qualquer cenário de gravidade, sem levar em consideração os riscos em cada nível. Na segunda-feira, passaram a valer as novas flexibilizações. Cinemas e museus podem reabrir com a ocupação respeitando a matriz de risco do Estado, assim como hotéis que voltaram a ter ocupação máxima. Na ação foram anexados depoimentos de técnicos do Centro de Emergências em Saúde, o COIS. Eduardo Campos de Oliveira, um dos técnicos, argumenta que a liberação dos hotéis não foi levada ao COIS, ao contrário daquilo que seria recomendado e do que outros países estão fazendo. Fábio Galdense de Faria, analista de gestão de saúde do COIS, afirma que as ferramentas parecem não estarem sendo usadas para as atividades de gestão. Os dados são sempre repassados, inclusive são públicos, mas parece que não são utilizados. O novo pico de casos começou em novembro. Mais de 195 mil catarinenses se infectaram nos últimos 2 meses. Galdense diz ainda que, com a grande quantidade de feriados, o COIS recomendou a redução das atividades não essenciais, o que não foi aceito. A coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, Fernanda Rosene Melo, diz que desde o começo é falado que precisa mais comunicação e restrições com limitação de movimentação de pessoas. Ela afirma que são necessários, no mínimo, 15 dias de restrições. Caso contrário, as infecções por Covid-19 não vão diminuir. Eduardo Campos de Oliveira relembra que desde o começo sempre foi dito que quando houvesse nova tendência de crescimento de casos, as coisas seriam fechadas novamente. Os técnicos da saúde dizem que a ponte entre eles e a gestão do Estado é feita pela Superintendente Estadual da Vigilância em Saúde, Raquel Bittencourt. Apesar dos esforços de Raquel, nem sempre o recomendado por ela é posto em prática. A preocupação do Ministério Público tem relação com as férias e com o aumento da circulação de pessoas em Santa Catarina. O MP pediu um novo plano de ação e fiscalização para o Estado, mas a Justiça entendeu que não era necessário. Porém, o juiz determinou que o Estado volte atrás e limite em 30% a ocupação dos hotéis no nível gravíssimo. Boates, casas noturnas, cinemas, teatros e eventos devem seguir as regras anteriores já estabelecidas pela saúde estadual. A decisão estabelece ainda um prazo de 48 horas a partir da notificação para o governo adotar as medidas.
Agora, 12h14, ao vivo com a gente aqui no Jornal do Almoço, governador Carlos Moisés. Governador, obrigado por aceitar o nosso convite, nos atender. Mário está com a gente para a condução também dessa entrevista. Governador, a gente tem mostrado desde o começo aqui do Jornal do Almoço, nessa edição de quarta-feira, o mapa de risco todo no vermelho pela primeira vez, né, desde que começou a ser divulgado. E, ao mesmo tempo, o governo mantém a sua ideia, a sua estratégia de regrar praticamente todas as atividades. Não há uma contramão aí? E se não, por quê, governador? Boa tarde. Boa tarde a você, ao Mário e a todos que nos acompanham aí na NSC TV. Não há contradição. Na verdade, a regra é a liberdade do indivíduo. A gente sabe que para o governo intervir na liberdade do indivíduo, ele tem que justificar a sua atuação. Isso nós o fizemos no início da pandemia, quando nós não tínhamos ainda ampliado em 160% o nosso número de leitos no Estado. Nós não tínhamos desenvolvido as regras para um convívio, não vou dizer seguro, mas pelo menos responsável com o coronavírus e com a pandemia da Covid-19. A partir de então, nós temos os regramentos, temos as atividades e as pessoas precisam cumprir as regras. Nós entendemos que nós não podemos inverter a regra liberdade do indivíduo, agora o Estado então regula a atividade. E, por outro lado, quando você menciona a questão da ocupação dos hotéis, que é base também dessa decisão judicial, nós entendemos que a ocupação dos hotéis, quando restrita, acaba promovendo a clandestinidade, ou seja, as pessoas vão se reunir em locais onde não há qualquer controle estatal. Já nos locais de hospedagem oficial, como são os hotéis, as pousadas e congêneres, nós temos a possibilidade de regrar a ocupação dos quartos, né, um limite de 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas, de acordo com a adequação do ambiente, ao mesmo tempo que nas áreas de circulação comum, nas áreas de refeição, estabelecer regramentos para que as pessoas então tenham essa convivência, porque uma questão é fato. Hoje nós temos um crescimento já populacional, população flutuante de alguns municípios de Santa Catarina, e seria praticamente impossível nós imaginarmos que a gente vai restringir a circulação de pessoas no verão, num estado litorâneo como é o nosso, e não só litorâneo, nas regiões do Planalto e da Serra, nós temos atrativos nessas áreas. Então, há coerência. Uma outra coerência que eu entendo que essas últimas medidas trazem é que nós fazemos solenidades, nós fazemos eventos. Então, o poder público tem feito com regramentos. Esta semana nós inauguramos 3 centros de inovação, havia pessoas nas salas, com distanciamento, enfim. Então tudo isso tem sido feito. O particular precisa de uma previsibilidade para 2021, para que ele possa fazer as suas agendas. Então, com regras, com segurança, mantendo o distanciamento, é possível sim o Estado estar presente e regulando essas ações. Governador, a decisão da Justiça que suspendeu o decreto do Estado traz depoimentos de vários técnicos da saúde, o senhor acompanhava, inclusive, mesmo não estando no ar ainda, e dizem que não foram consultados sobre as deliberações, inclusive liberação de hotéis, de pousadas e tudo mais. O governo levou em consideração, não pode ter levado, por exemplo, o fato do mapa inteiro estar em vermelho, porque isso foi divulgado de ontem para hoje. Essas considerações da saúde foram levadas em consideração quando o decreto foi divulgado? Todas elas são levadas em consideração, inclusive a gente percebe nos depoimentos que nós não seguimos posições pessoais de determinado técnico, de entendimento de um ou de outro. Nós estabelecemos regras que sejam razoáveis e que tenham concordância com o que já foi liberado. Então, se você comparar, como eu digo, você tem reunião em templos, você tem reunião na igreja, mas não tem um cinema com população mínima podendo funcionar. Isso é coerência. Você tem a atividade sendo o poder público fazendo reuniões, solenidades, em todas as esferas de poder, e alguém não poder gestar um evento. Então, o que nós fizemos foi um equilíbrio de tratar os iguais igualmente. Volto a dizer, a regra é a liberdade do indivíduo. Para o Estado intervir na vida do indivíduo, na sua liberdade de ir e vir, na sua privar atividades, aí sim o Estado precisa se justificar, precisa de conceitos técnicos. Não é o que nós tínhamos até então. Nós temos atividades, inclusive deliberadas no COIS, em funcionamento, já liberadas. Então nós não podemos aqui ideologizar esse movimento. Nós temos que entender que agora é o momento da responsabilidade do Estado, que fez a sua parte em ampliar os leitos de UTI em mais de 160%, em preparar a logística para o programa de vacinação que inicia dia 20 e 21
que é o que o governo federal tem anunciado, e, por outro lado, o compromisso do indivíduo de proteger os vulneráveis. Nós não precisamos deixar de lembrar que essa é uma ação conjunta entre o Estado e a parceria do cidadão. Sem o cidadão trabalhando conosco, protegendo vulneráveis, não é possível qualquer ação pública que reverta a taxa de contágio. Levando em consideração essa sua resposta, governador, a questão da fiscalização, então, não se faz tão necessária assim, ou ela de fato vai acontecer ou não acontece de forma tão forte, respeitando essa liberdade do cidadão, como o senhor está dizendo? E aproveitando num 2 em 1, o senhor pretende recorrer da decisão da Justiça, essa decisão que dá ao Estado 48 horas para que recue em algumas flexibilizações? Nós vamos recorrer da decisão, entendemos que ela precisa ser revisada e reformada. Entendemos que a atitude do governo é correta, no sentido de regrar e também dividir a responsabilidade com as pessoas, senão não faz qualquer sentido. E voltando à primeira pergunta que você me fez, Faraco... Fiscalização. Sobre a fiscalização. O senhor pretende apertar a fiscalização, não se faz necessário? Nós fizemos um grande incremento. Se faz necessária a fiscalização, nós incrementamos esse setor, porque a vigilância epidemiológica, enfim, trabalhava de forma mais restrita. Nós ampliamos para além da saúde, trazendo a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e outros agentes, em parceria com os municípios, como agentes de fiscalização. Então, só o ato do governo em ampliar o escopo da atividade dessas corporações já ampliou a fiscalização. Nós tivemos vários estabelecimentos fechados por ato fiscalizatório, multas, enfim, e recomendações. É o que nós vamos fazer agora também durante o período de verão. Cuidar das pessoas, porque a gestão para enfrentamento da crise da Covid-19 em Santa Catarina tem sido considerada a melhor gestão do Brasil, por organismos independentes. Então, nós não podemos esquecer disso. O nosso trabalho foi feito. Nós não podemos, talvez, operar um milagre. Esse milagre agora talvez dependa de Deus, de evitar com que as pessoas, de fato, venham a falecer. Porque tudo que o governo poderia fazer, em termos de restrição de atividades, nós fomos o primeiro estado da federação que fizemos praticamente um lockdown quando não se falava em lockdown no Brasil. Para que nós usamos o lockdown? Para regrar atividades, preparar as pessoas e conscientizar o cidadão. Sim. Agora chegou o momento da parceria continuar entre o cidadão catarinense, aqueles que vêm visitar Santa Catarina, o poder público, os hospitais filantrópicos, que foram grandes parceiros, e os 295 municípios catarinenses. Governador, até para não deixar uma possível incoerência nas posições. Nos primeiros meses, o Estado de Santa Catarina adotou uma postura muito mais rígida, e o senhor acaba de citar. O elogio foi geral em relação a isso nacionalmente. E agora, principalmente depois, inclusive, de uma crise política que nós vivenciamos, as decisões são mais liberais. O senhor garante que não exista nenhuma relação entre os dois fatos? Nós tínhamos objetivos com o lockdown, lá do dia 17 de março. Ampliar o número de leitos, até que nós tivéssemos a proporção considerada razoável, população, número de leitos, é o que nós atingimos. Nós superamos alguns países da Europa e outras regiões do mundo em termos de número de leitos, proporção a habitantes. Conseguimos fazer isso com a parceria dos hospitais filantrópicos, são mais de 50 hospitais, os próprios do Estado, e eventualmente até hospitais privados. Estamos, com autorização legislativa, oferecendo aos hospitais que nós vamos custear leitos de UTI, se preciso for. Regramos para todas as áreas de atividade, para todos os estabelecimentos, todos os setores. Mantivemos a indústria catarinense funcionando, não permitimos que houvesse abate sanitário em Santa Catarina por conta da Covid. Isso iria levar também a uma situação muito complicada da economia catarinense. Então, nós cuidamos de vidas no que diz respeito à saúde, mas também cuidamos das vidas no que diz respeito à economia. Não tivemos aquele desemprego que era anunciado lá no começo de 2020. Tivemos um impacto bem menor e a nossa economia se recuperou. Ela é o dobro da economia brasileira. Ela cresce 2 vezes mais. Governador. E nós temos crescimento hoje de comparação da arrecadação do Estado em relação a 2019, que supera os mesmos meses de 2019, mesmo em pandemia. Governador, até desculpe interrompê-lo. Deixa eu pegar carona nessa pergunta do Mário para ficar ainda mais claro. Em determinado momento do ano, o senhor foi, vamos lá, no popular, emparedado, foi mais acuado por um movimento que veio da Assembleia Legislativa, processos de impeachment. Depois houve uma reaproximação, o senhor conseguiu retornar para o governo.
governo. Há uma relação, o senhor tem dificuldade de tomar novas medidas, mais restrição, justamente para tentar manter essa boa relação também com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ou não tem nada a ver? Absolutamente nenhuma relação. As medidas que nós estamos tomando hoje, nós entendemos como coerentes e eu as justifiquei aqui para você. Trazer tratamento igual aos iguais, é o princípio da igualdade, da isonomia. Eu não posso tratar uma igreja muito diferente de um cinema. Eu não posso tratar um evento público diferente de um evento privado, desde que com regras. Isso é coerência do governo. Nós estamos tomando decisões coerentes. Não há qualquer interferência da Assembleia Legislativa nesse fator. Nós discutimos em equipe e é importante relembrar, Faraco, que as primeiras decisões, inclusive de lockdown, etc., foram tomadas pelo governo e pelo núcleo duro do governo. Não havia COIS. Não havia sequer produção de normas. O COIS foi criado, produziu as normas, fez um grande trabalho, fez um grande serviço para Santa Catarina, e é a partir das normas elaboradas pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde que nós tomamos a decisão e pela nossa matriz de risco. O que nós estamos fazendo agora é apenas coerência com as atitudes já tomadas, inclusive, pelo próprio COIS, tratando iguais os iguais. É o princípio da igualdade na minha avaliação. Mas o senhor não acha que a coerência seria, por exemplo, fechar as igrejas? Não, eu penso que nós não devemos retroagir. Eu digo que a liberdade do cidadão é o princípio que nos baliza. O que nós fizemos? Preparamos a rede pública, fizemos uma grande campanha de conscientização, as pessoas já sabem do risco, e o grande movimento que nós precisamos fazer hoje é proteger os vulneráveis. As pessoas, os idosos que têm comorbidade, não são obrigados a ir a uma igreja. Então, vejam, tem muitas pessoas que até hoje não saíram de fato de casa, continuam se protegendo. Apesar de que não é só nos que têm comorbidades e idosos que a gente tem, o vírus é oportunista, é óbvio, mas a gente sabe que essa faixa etária e os que têm comorbidades são muito mais afetados pelo agravamento da doença. Então nós já conhecemos o nosso inimigo, nós sabemos onde ele circula e nós conhecemos os alvos vulneráveis do nosso inimigo. Portanto, essa é uma estratégia de guerra montada ao longo e não há previsibilidade de tomada de decisão. As pessoas disseram, eu não fui consultado, eu não fui avisado. Nós estamos construindo essas normas ao longo de todo o ano. E o que nós estamos aplicando agora é coerência. Por isso que a gente recorre da decisão. Governador, levando em consideração o número de habitantes de Santa Catarina e em comparação com outras unidades da federação, num ranqueamento aí de número de mortes, me parece que o estado está numa posição, num comparativo, muito melhor, né, ou menos ruim, digamos assim, se levarmos em consideração que cada morte é muito ruim, né, claro, do que outros estados. Porém, no número de casos, me parece que o nosso ranqueamento ele é ruim em relação a outros estados, se levarmos em consideração a população que nós temos. Qual é a avaliação que o senhor faz da estratégia de combate à pandemia até aqui? É boa, não é? Falhamos em algum momento? Poderíamos fazer diferente? Esse dado que você deu mostra a nossa eficiência. Quanto mais se testa, mais números de casos nós temos. Ou seja, veja, nós temos que ser coerentes. Os estados que não testam muito podem ter um falso número de casos. Nós temos quase 500 milhões de pessoas que foram infectadas pela Covid-19, pelo coronavírus, e nós temos quase 430 mil pessoas, para mais, já curadas. Então nós temos que olhar também o lado do copo cheio, que é muito maior do que o copo vazio. E esse trabalho, inclusive, de média de internação, principalmente no agravamento da doença em leitos de UTI, a nossa média é mais baixa do que na maioria dos estados brasileiros. Isso mostra a eficiência do governo, a eficiência dos médicos, dos enfermeiros, da resposta de UTI que nós temos em Santa Catarina, das ações de prevenção e do pronto atendimento, do tratamento prévio, etc. Então, tudo isso mostra todos os números de Santa Catarina, e há um número que não mente. O número de contágios, ele pode mentir, ele pode ser falso em várias unidades da federação. Basta não testar. O número que não mente é o número de óbitos. E nisso Santa Catarina é vitoriosa. Nós temos a menor taxa de letalidade do Brasil. Então, realmente nós temos, assim, infelizmente não dá para comemorar por conta das mais de 4 mil mortes, como você bem colocou, mas nós podemos dizer, e ranqueadores independentes têm dito, que o nosso trabalho aqui em Santa Catarina é um trabalho vitorioso, sim, de enfrentamento à pandemia. Quando ninguém sabia o que fazer, a gente começou a tomar as atitudes, fomos construindo as nossas normativas. Na terceira semana, Faraco, não sei se vocês lembram, foi um escândalo para o Brasil, para Santa Catarina. Na terceira semana de lockdown, nós estávamos liberando atividades, fizemos um planejamento de retomada
responsável das atividades econômicas em Santa Catarina. Fomos Sim. muito criticados por isso naquela época, mas o nosso estado continuou crescendo, continuou atendendo as pessoas, continuamos com a menor taxa de letalidade do Brasil, e isso é fundamental dizer. O movimento que nós fazemos agora não é um libera geral, como algumas pessoas têm criticado. É dizer, vamos socorrer os vulneráveis, vamos manter o distanciamento e vamos preservar vidas a partir da liberdade que o ser humano tem de fazer escolhas. E isso a gente pode proteger os vulneráveis. Nós temos ainda 2 minutinhos e eu lhe pergunto na questão de vacinação, porque é para onde temos que olhar. Ministério da Saúde, o próprio presidente Jair Bolsonaro tem emitido sinais bastante confusos, um diz uma coisa, o outro outra. Os estados dizem também. Qual é a posição de Santa Catarina em relação à vacinação? Não ficaremos para trás. Eu estive com o presidente semana passada, o ministro Pazuello também, e alguns ministros, e também lá no Plano Nacional de Imunização, nós recebemos ali a lista dos laboratórios que estão sendo credenciados, estão logo aprovadas a 3ª fase, enfim, liberados para uso, incluía todos os laboratórios que a gente tem citado até hoje. Então, não há nenhuma seletividade. Elas serão adquiridas a partir agora do dia 20 e 21. O governo federal nos comunicou hoje que já tem um plano de distribuição proporcional aos estados. Então, a expectativa que Santa Catarina tem agora é lá para o dia 20 e 21 de janeiro já recebermos a primeira etapa. E nós vamos, então, durante essa semana, durante o feriado agora, vamos conversar com o ministro da Saúde. Haverá 5 reuniões com 5 regiões do Brasil, para que o ministro possa conversar com esses governadores. A partir dali, junto com os secretários de saúde, dos municípios, dos prefeitos, nós vamos aplicar a nossa logística. Nós estamos comprando aí 20 milhões de seringas, 20 milhões de agulhas, estamos comprando geradores, melhorando a nossa capacidade de manter frios sob refrigeração esse material para que não se perda esses insumos. E eu acredito que, de fato, como sempre, Mário e Faraco, o governo federal sempre orquestrou, sempre comandou o Programa Nacional de Imunização. Não será diferente para a Covid-19. Será mais uma imunização exitosa no Brasil, como é para H1N1, como é para influenza e tantas outras doenças. Rapidamente, só nos últimos 30 segundos, só o senhor confirma ou não essa informação? Nessas compras estão também refrigeradores para armazenar vacinas da Pfizer, por exemplo, a menos 70, e esses refrigeradores, há uma informação de que seriam posicionados, localizados nos municípios com mais de 100 mil habitantes. O senhor confirma essa informação? Isso de fato está acontecendo? Existe a aquisição, sim, a questão da localização eu não sei te precisar no momento. Esse é um plano que está sendo desenvolvido, estudado, pode ter variações na questão logística, na questão de eventos climáticos, enfim. Existem soluções outras que não só para transporte desses insumos, como sobre nitrogênio, enfim, sobre refrigeração, mas nós temos certeza de que tudo que vier para o Estado será adequado à capacidade. Inclusive, os geradores também são para dar estabilidade ao fornecimento de energia elétrica para essas condições de refrigeração. Okay. Então, tudo que o Estado precisa fazer e deve fazer com o plano de logística, ele fará em parceria com os municípios, com os conselhos regionais também de medicina e de enfermagem. Governador Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina, obrigado mais uma vez por nos atender. Bom trabalho a todos por aí. E claro, em nome da equipe aqui, bom Natal, boa virada do ano. A gente volta a conversar com certeza em breve sobre estes e outros assuntos. Eu desejo a todos aí, a vocês, a todos que nos acompanham aqui na NSC TV, um bom Natal e também um 2021 muito melhor do que 2020, né? Tenho certeza que teremos. Vamos trabalhar muito para isso, para imunizar a nossa população e voltarmos, não ao normal, mas talvez ao novo normal. Um abraço a todos. Obrigado. Ok, obrigado mais uma vez ao governador Carlos Moisés. Mário, a gente conversa mais na sequência. Vamos para um rápido intervalo. A seguir, vamos falar de um susto de uma família em uma região central de Florianópolis. Bandidos invadiram a casa e fizeram a família refém. Na fuga, teve troca de tiros com a polícia e os detalhes ainda da implantação do serviço de acolhimento e atendimento especializado para mulheres, crianças, adolescentes e idosos vítimas de violência. Até já! Vamos lá, vamos em frente, 12h35. Ontem à noite, agentes da Polícia Militar, agentes do BOP, foram acionados para atender uma ocorrência no bairro Itacorubi, aqui na capital. Paulo Miller está ao vivo com a gente, teve tiroteio na região, enfim. Tem mais informações. É contigo, Paulo, boa tarde.
Oi, Faraco, boa tarde a você, quem acompanha o Jornal do Almoço, né? Os moradores ali ficaram bastante assustados. Foi por volta das 9 horas da noite, de acordo com a Polícia Militar, 3 homens armados invadiram uma casa que fica ali no bairro Itacurubi, bem próximo à subida do Morro da Lagoa da Conceição, e renderam 8 pessoas que estavam jantando. Esses bandidos fizeram essa família refém enquanto roubavam aí mercadorias, né, pertences de alto valor, joias, relógio, roupas, e colocavam tudo dentro de malas e também dentro de sacolas, né, mochilas. Foi aí que um dos reféns conseguiu se esconder em um cômodo da casa e ligar para a Polícia Militar por meio de uma ligação de emergência. Então a Polícia Militar foi até o local, cercou todo o local junto com o BOPE e mais ou menos depois de 30 minutos que estava acontecendo esse assalto e os bandidos tentaram fugir, os bandidos acabaram se deparando com a polícia ali e trocaram tiros com a polícia. Um dos bandidos acabou ferido de raspão na perna, mas conseguiu fugir pelo mato por trás da casa. Outros 2 acabaram presos, um deles estava com um revólver, o outro com uma arma, e todos os objetos que eles estavam tentando então roubar dessa casa acabaram recuperados. A polícia depois disso fez uma varredura nessa casa porque havia suspeita de que uma outra pessoa pudesse estar participando desse assalto, mas não encontrou ninguém. Uma outra pessoa inclusive estaria fora, né? A quarta pessoa estaria dando cobertura para esses 3 que entraram na casa, mas a polícia não localizou ninguém. Os 2 bandidos que foram presos junto com as vítimas e todos os materiais que teriam sido roubados, né, a tentativa de roubar esses materiais, foram encaminhados, tudo isso para a delegacia, e agora a Polícia Civil investiga o caso. Faraco. Valeu, Paulo. Obrigado pelas informações. Te acompanha, então, essas investigações, o passo a passo. A partir de agora, o estado de Santa Catarina conta com o serviço de acolhimento e atendimento especializado para mulheres, crianças, adolescentes e idosos vítimas de violência. Delegacia de Canasvieiras, quem está por lá é a Bárbara Barbosa com outras informações para a gente. Bárbara. Faraco, boa tarde para você, boa tarde também para o pessoal de casa. Olha, essa é a primeira sala Lilás da Polícia Civil em todo o estado. Foi inaugurada ontem aqui no norte da ilha, em Canasvieiras, justamente por causa do alto fluxo de atendimento. Então, por aqui, os policiais vão estar preparados para atender qualquer tipo de vítima, qualquer pessoa vítima de violência doméstica, e a gente está falando de estupro, lesão corporal dolosa, até crimes contra a honra. Só para vocês terem uma ideia, até o dia 21 de dezembro, poucos dias, mais de 58 mil casos desses foram registrados aqui no estado. Por isso que, para dar mais detalhes, a gente vai receber a diretora de Polícia Civil aqui da Grande Florianópolis, a Eliane Chaves, para dar mais detalhes para a gente. E a primeira pergunta é o seguinte, Eliane, o que tem diferente nesse atendimento da Sala Lilás? Boa tarde. Boa tarde. Então, seguindo a orientação de replicar boas práticas, esse projeto da Sala Lilás, ele se inspirou em um projeto que já iniciou no estado do Mato Grosso do Sul e que visa trazer esse atendimento especializado, principalmente em cidades que não contam com uma delegacia especializada. No caso do norte da ilha, nós aproveitamos a chegada da temporada de verão, que sabemos que é um aumento, né, do fluxo de pessoas aqui na região do norte da ilha, e trouxemos então o piloto dessa Sala Lilás aqui para o norte da ilha para poder dar esse atendimento especializado. O que nós pretendemos? Que não seja uma delegacia comum, que seja o atendimento especializado à mulher, à criança, adolescente, que já vão chegar no momento de fragilidade, e pretendemos então que ele seja acolhido, que essa vítima seja acolhida antes da polícia poder fazer os procedimentos normais, né, de polícia judiciária. Vamos aproveitar que a gente entrou nesse assunto. Que tipos de serviço a gente está falando? O atendimento de boletim de ocorrência, solicitação de medidas protetivas, enfim, todos os atos do inquérito policial, eles vão ser feitos aqui nesse setor aqui no norte da ilha. A vítima não vai precisar se deslocar até o centro, até a base da DPCAM da capital. Ela vai poder ser atendida aqui nesse ambiente. Agora, voltando um pouquinho, como é que esse espaço ajuda na Operação Verão Seguro? Ajuda muito porque aqui no norte da ilha, todos sabemos que há uma concentração muito maior de pessoas. Tanto que já há alguns anos nós montamos extraordinariamente uma central de plantão policial que atende os casos flagranciais aqui no norte da ilha. E essa sala, ela vai complementar esse atendimento, né, às vítimas. Embora ela vá funcionar em horário de expediente, né, de delegacia, ela funciona das 9 da manhã até às 19 horas, ininterruptamente.
Tá. E tem, só para a gente finalizar, tem intenção de levar esse projeto piloto para outros lugares do estado? Com certeza, inclusive, quando nós começamos a tratar desse projeto na diretoria da Grande Florianópolis, a nossa intenção era levar a Sala Lilás para as comarcas de Biguaçu e de Santo Amaro da Imperatriz, que são comarcas que têm bastante demanda nesse tema, mas não contam com uma delegacia especializada. Então, esse setor ele traria esse atendimento especializado, daria esse acolhimento que nós pretendemos dar às vítimas desse tipo de crime, e por isso nós iniciamos o projeto. Agora já se tem notícia, vários colegas estão fazendo contato, dizendo que tem intenção de também levar a Sala Lilás para suas comarcas. Eliane, obrigada pela tua participação aqui no Jornal do Almoço. Olha, tem um WhatsApp da Sala Lilás, vai aparecer aí na sua tela. Tem também, lembrando, outros canais de denúncia para as vítimas, por exemplo, como a Delegacia da Mulher, 100 e o 181. Faraco, contigo no estúdio. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Jornal do Almoço faz uma paradinha rápida e já no próximo bloco tem os detalhes da previsão do tempo e muito mais. O Natal está chegando e com o desemprego em alta, tem muita gente colocando aquele emprego novo na cartinha do Papai Noel. No próximo bloco, vamos mostrar vagas para você, para que você tenha aquela ajuda e aproveite a oportunidade. E ainda o caso revoltante de ontem, o homem preso por importunação sexual. Esse caso que acende um alerta. Como se proteger, como agir se presenciar um caso desses? A gente volta em seguida. Faltam 15 minutinhos para 1h da tarde. Chega a hora da previsão do tempo. A responsabilidade desse moço aqui, Douglas Masso. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Faraco? Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo. Gente, eu preparei um resumão do que vai acontecer hoje, amanhã e depois de amanhã. E aí o que eu adianto de cara é que a circulação marítima vai continuar trazendo pouca chuva para um pedaço do litoral. Só isso. E eu começo por hoje então. A quarta continua com o predomínio do sol. Nessa parte aqui em amarelo, extremo oeste, oeste, meio oeste. Na serra e no sul também um pouco mais de nuvens, mas no geral tempo seco. Já aqui, para nós, na região da capital, no vale, mais aqui para cima, pegando o litoral norte e o norte catarinense, tem chance de um chuvisco, no máximo uma chuva fraca, isso mais lá para o final da tarde, começo da noite. Vai fazer 31 graus no oeste, onde o sol aparece mais, perto disso aí para a região de Criciúma, também para a região de Joinville e aqui para a gente 27 de máxima e para vocês da Serra não passa dos 25. A gente tem falado dia a dia, como é previsão, a gente vai atualizando, mais perto, mais precisão. Véspera de Natal, tempo seco. Em resumo é isso, para grande parte do estado. Chance de chuva, pouca coisa, tá, Faraco? Então vamos ter aí tempo firme e sol dominando geral nessa faixa aqui em amarelo, que vai lá do extremo oeste, passa pela serra até o sul do estado. De novo, respondendo Faraco, região da capital. Gente, segue aí o padrão, tá? Vale do Itajaí, litoral norte e norte catarinense, ainda com essa variação de nuvens, abertura de sol e condição de uma chuvinha isolada. De novo, gente, no comecinho do dia e no final da tarde. Não passa disso. Calor intenso amanhã no oeste, com 33 de máxima. Temperaturas aqui para nós no Planalto Norte, perto dos 30 graus. Esquenta um pouquinho mais amanhã, Faraco. E dia 25, dia de Natal? Dia de Natal. Vamos embora, Faraco. Praticamente nenhuma mudança. O 25 de dezembro vai ser de céu de brigadeiro, sol bombando o dia todo para os lados do oeste, mais aqui para a Serra, região de Lages, né? E também para o sul do estado, sempre um pouquinho mais de nuvens, mas essas regiões permanecem aí no time do tempo firmeza. E a chuvinha, se acontecer, naquele padrão que eu venho falando nos últimos dias, né? Copia e cola. Faixa leste e aqui áreas próximas, com chuva só nos extremos do dia, ou seja, de manhã cedo e no final da tarde, é uma coisa bem isolada. Calor acima dos 30 graus segue no oeste e a tarde de Natal aqui pra gente, litoral catarinense, com temperaturas amenas, mais de boa e as noites, Faraco, vão ser mais agradáveis, tá bom? Mais para frente um pouquinho aí, fim de semana. Pois então, vamos também atualizar, Faraco, que vai... Final de semana tempo seco, tá? Mas o que eu queria falar para ti agora é em relação a janeiro, fevereiro e março, porque essas informações vêm da última reunião do Fórum Climático Catarinense desse ano e a expectativa, gente, é de um verão com chuva acima da média, principalmente em janeiro, com volumes mais altos e isso mais no litoral. Lembrando que no verão a frequência de temporais é maior.
Sobre as temperaturas, a previsão climática é que elas fiquem próximas ou acima da média dessa época do ano. Em janeiro e fevereiro, podemos ter dias seguidos de calor extremo. O Laninha segue atuando e só perde força a partir de abril do ano que vem. Faraca, é importante dizer, quando eu falo chuva acima da média, não é que vai chover o dia todo, o tempo todo. É que, na média, ela fica acima da média. Padrão, do que estávamos acostumados. Melhor dizendo, com uns temporais mais intensos no final do dia, tá bom? Fechamos por hoje? E hoje, no NS Notícias, mais previsão do tempo e amanhã no Bom Dia Amanhã estamos juntos do início ao fim, né? Só dá gente. No plantão de Natal. Para poder folgar depois, mais para frente. Exatamente, estou só pela folga. Valeu, Faraca, um abraço. Douglas. Olha só, a partir de amanhã tem horário especial no transporte público de Florianópolis. Nessa quinta-feira, portanto, véspera de Natal, os ônibus vão rodar com os horários de sábado até às 8 horas da noite. No dia 25, sexta, o sistema vai operar com o quadro de horários tradicional de domingos e feriados. Algumas linhas foram ajustadas para facilitar a integração. A Prefeitura orienta a população, se possível, a planejar o deslocamento com antecedência, justamente para evitar filas e aglomerações nos pontos, nos terminais. O quadro de horários, com as mudanças, você confere pelo aplicativo Floripa no Ponto e também no site do consórcio Fênix. Aparecem aí os endereços na sua tela. Semáforos do cruzamento da Avenida Beira-Mar, ali próximo do terminal da Trindade de Florianópolis, ficaram sem funcionar durante a madrugada e boa parte da manhã de hoje. De novo, hein, Paulo? Mais uma vez aconteceu, mesmo motivo ou não? Tem dois motivos agora, viu, Faraca? Deixa eu só pedir para o Edson mostrar para a gente como está a situação agora, porque ainda continua tudo apagado por aqui, viu? O DIOP diz que já fez a parte dele aqui, mas ainda está faltando energia elétrica para os semáforos voltarem a funcionar. O que aconteceu hoje de manhã aqui? Tá desde madrugada assim, viu? A Guarda Municipal está aqui também para orientar o trânsito, ajudar as pessoas a cruzar, né, a avenida aqui, que é uma avenida bastante movimentada, bastante perigosa. Tem aqui o terminal da Trindade aqui próximo, tem o posto de saúde. Então o que aconteceu? Hoje de manhã furtaram mais uma vez os fios aqui do sistema semafórico, que fica nesse cruzamento aqui do Titri. É a terceira vez em 45 dias que isso acontece aqui nessa região. A última vez foi há 2 semanas, nós inclusive mostramos aqui no Jornal do Almoço, né? Tinham levado todos os fios, mas além dos fios que levaram hoje de manhã, teve um problema com formigas, justamente nesse equipamento que a gente tem aqui, ó, que esse é onde fica o controlador do semáforo. Então, teve uma infestação de formiga nesse equipamento. A gente tem imagens de hoje de manhã que dá para ver as formigas aí dentro. Então, houve um curto-circuito nesse equipamento e alguns componentes acabaram queimando. E o DIOP precisou fazer a troca desses equipamentos e também toda a substituição do cabeamento aqui, do cabeamento elétrico, para poder funcionar o sistema aqui desse cruzamento. Só que o que aconteceu? O DIOP disse que terminou a parte deles por aqui, mas teve um problema numa outra caixinha aqui, que é uma caixa de abastecimento de energia elétrica, e essa caixa é da Celesc. Só que a Celesc ainda não religou a energia elétrica por aqui e, de acordo com a companhia, não tem um prazo ainda para isso ser feito. Então o fato é que ainda o semáforo vai ficar apagado por aqui. As pessoas que transitam por aqui precisam prestar atenção. Quem vem do bairro Trindade, quer acessar a Beira-Mar, ali pelo posto de saúde, está fechado esse cruzamento, mas onde o Edson está mostrando ali também, ó, para acessar daí o bairro Trindade, quem vem lá do Santa Mônica, né, do Itacorubi, quer acessar o bairro Trindade, também está fechado, justamente para tentar melhorar a fluidez e dar mais segurança para pedestres e ciclistas que passam por aqui. Então é isso. Mais uma vez, furto de fiação elétrica nesse mesmo ponto, 3 vezes em 45 dias, e hoje, ainda para complicar, as formigas deram trabalho para o DIOP. Faraca. Que fazem. Obrigado, Paulo. Obrigado pelas informações. Segue o problema, então. Atenção redobrada para quem vai passar aí pela região. Hora de falarmos de emprego. Nosso quadro Há Vagas, chegando agora aqui no Jornal do Almoço. A vinhetinha está rodando e anunciando a chegada das vagas na voz e na imagem do nosso Edson. Tudo bem, Ed? Boa tarde. Gostei dessa saudação, viu, meu amigo? Boa tarde para você, Faraco. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no nosso Jornal do Almoço. Rapaziada, o meu papo hoje é com jovens. É mesmo, você aí que está largadão no seu sofá, mexendo no celular, sem muita perspectiva. Olha, sabia que nesse momento, meu amigo, minha amiga, tem uma empresa que pode estar precisando de você? O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE de Santa Catarina, está com mais de 800 vagas abertas aqui no estado. E sabe o que eles nos falaram? Que os jovens não estão procurando muito essas vagas. Óbvio que a pandemia tem uma certa influência nisso,
Mas sabia que entre essas vagas pode acontecer até de trabalho remoto? Bom, dependendo da empresa, obviamente. E se não for, o CIE reforçou para a gente que tem zelado pela saúde dos jovens nesse processo de encaminhamento para vagas de estágio ou de jovens aprendizes. O Luiz Carlos, do CIE, gravou um vídeo para a gente falando sobre isso. E olha, não precisa esperar 2021 chegar para procurar essas vagas não, viu? Dá para correr atrás hoje mesmo. Luiz Carlos, dá teu papo aí para a gente. E as empresas estão voltando a contratar. É só você se cadastrar no nosso site www.ciesc.org.br e corra atrás de uma dessas oportunidades. Não espere as festas passarem para se cadastrar. Faça agora e não se preocupe. Nós e nossos parceiros estamos tomando todas as medidas e todos os cuidados para cuidar de você e da sua saúde. Tá vendo? Olha que bacana começar o ano com um estágio, uma vaga de aprendiz, ganhando um dinheirinho, botando seu qualquer no bolso. E melhor ainda, porque tem algo que fica para sempre, ganhar experiência. Olha, as áreas com mais vagas são administração de empresas, arquitetura e urbanismo, tecnologia em processos gerenciais, ciências contábeis, direito e comunicação. Agora, se você tem uma empresa e tem uma oportunidade dessa para oferecer, procure o CIE também. Eles fazem essa ponte e orientam direitinho sobre a contratação. Lembrando que para fazer estágio é necessário ter idade igual ou superior a 16 anos, estar regularmente matriculado e frequentando cursos do ensino médio, técnico ou superior. Para aprendiz é preciso ter entre 14 e 24 anos, matrícula ativa no ensino fundamental e estar cursando ou já ter concluído o superior. E olha, só para aprendiz com deficiência a pessoa pode, inclusive, ter mais de 24 anos, tá bom, gente? E antes de ir embora, Faraco, eu tenho um recado. Pessoal, estão abertas as inscrições online para o programa Jovem Aprendiz do CGT Eletrosul. A ideia é capacitar adolescentes e jovens com idade entre 14 e 23 anos para entrarem no mercado de trabalho. Ao todo, são 22 vagas para cursos em parceria com o Senai de Florianópolis e também São José. E tem remuneração, hein? Você pode botar um qualquer no bolso. Faraco, basta se inscrever, entrar no site que aparece aí na tela. Boa sorte para todo mundo. Beijo grande, estão pedindo para eu terminar. Tchau, querido, valeu. Vamos embora, tá aí a oportunidade, tem que aproveitar. Valeu, Ed, obrigado pelas dicas e pelas informações. Olha só, ontem você viu aqui no Jornal do Almoço, nós noticiamos um caso de importunação sexual que aconteceu dentro de um ônibus em Florianópolis. Vamos recuperar aí as imagens. Um homem de 59 anos, natural de Porto Alegre, morador da capital há 8 anos, sentou ao lado de uma garota de 15 anos, colocou um casaco sobre as pernas dos dois e atacou ela sexualmente. A jovem gritou por socorro, empurrou esse homem, ele foi preso em flagrante depois de ter sido segurado, contido por outros passageiros. Depois foi conduzido à 5ª Delegacia da Polícia Civil aqui na capital. Lá os agentes descobriram que, além desse caso, ele já responde por outros 17 de importunação sexual, 3 de estupro e 1 de furto. Mário Mota está de volta aqui no telão do Jornal do Almoço. Importunação sexual é um crime que não pode passar impune de forma alguma. Nenhum deles, né? Nenhum deles. Impressionante esses números, hein? Que ficha é essa, Mário? Com certeza. Bom, você ontem perguntou como é que o cidadão estava solto. Quer dizer, eu também em casa fiz a mesma pergunta que você. O nome é esse mesmo que você falou, crime, está na lei, 13.718 do ano de 2018. Aliás, bastante recente, se transformou em crime. É caracterizado pela realização de um ato libidinoso na presença de alguém sem a autorização desse alguém com o objetivo de satisfação própria ou de terceiros. O criminoso pode ser punido com prisão de 1 a 5 anos, mas para isso ele tem que ser identificado. Força de segurança tem que ser acionada e ontem, felizmente, isso aconteceu. A Guarda Municipal foi acionada e imediatamente se fez presente. Aliás, nós temos na linha, conosco, linha seria na CBN Diário, aqui a NSC TV, está conosco o comandante da Guarda Municipal, Ivan Couto. Grato por atender o convite e estar conosco. Eu queria começar entendendo o seguinte, como contribuiu o acionamento em si para que houvesse o flagrante? Porque não é muito comum isso acontecer, comandante Ivan Couto. Conta pra gente.
Bom dia, Mário Mota. Bom dia a todos que nos assistem. A Guarda Municipal, ela tem a central de monitoramento e a central de ocorrências da Guarda Municipal, que é o nosso contato 153, no mesmo prédio do consórcio Fênix. Hoje, é importante destacar que todos os ônibus do transporte coletivo possuem câmeras, também possuem um GPS para que a gente saiba exatamente qual o ponto que ele está. Então, esse não é um caso raro, infelizmente, né, uma situação extremamente delicada. A gente pensa no constrangimento dessa jovem de 15 anos que passou por uma situação extremamente desagradável, um crime, na verdade. Essa pessoa é um doente que acaba cometendo um ato como esse. Então, é importante destacar esses cuidados e dizer que a Prefeitura de Florianópolis, desde 2017, já tem uma campanha, justamente porque a gente tem estrutura para dar uma pronta resposta nesse sentido. A campanha de 2017 da Prefeitura é: a importunação sexual é crime e o ponto final é na cadeia. Então, isso é para que as mulheres se sintam realmente encorajadas a denunciar, a não aceitar isso e acionar as equipes de segurança. A Guarda Municipal está sempre próxima e pronta para dar a resposta numa situação como essa. Comandante, o senhor disse que não é raro, né? Qual é a frequência desse tipo de situação que vocês têm enfrentado aqui, né? Que são só os casos que chegam até vocês, é bom dizer a verdade. E aí, na sua opinião, por que essas pessoas não permanecem presas? Bom, aí é uma questão que envolve a questão do sistema judiciário, do sistema jurídico que a gente tem, e isso tem que ser respeitado também com relação a esses critérios. O que a gente quer colocar é a nossa parte, né? A parte da fiscalização, a parte do controle, a disponibilização das nossas equipes em atender com a máxima urgência esse tipo de situação para dar o suporte necessário para as vítimas desse tipo de crime. É crime sim, precisa ser denunciado. Imaginem se uma situação extremamente bizarra, uma pessoa entrar num ônibus praticamente vazio, sentar do lado de uma adolescente de 15 anos, colocar um casaco sobre as pernas dela e começar a passar a mão nessa adolescente, seja adolescente ou não, né? Qualquer mulher que não permita ser tocada, isso é crime e precisa ser denunciado. A gente tem aqui um registro de que em 2019 nós atendemos 18 ocorrências como essa, né? Em 2020 esse número caiu, isso por conta também de que o transporte coletivo ele passou um tempo desativado por conta da pandemia. Então nós temos 4 registros de importunação sexual, né? Então é importante destacar que a Prefeitura continua com esse trabalho, a Prefeitura de Florianópolis como um todo, essa parceria que se tem da Guarda Municipal, a proximidade que nós temos no consórcio Fênix, as câmeras e o GPS dos ônibus favorece para que a gente consiga dar a pronta resposta sempre que uma situação dessa aconteça. Bom, em relação à ação da Guarda Municipal, comandante, ela normalmente acaba sendo reativa e não preventiva. Eu sei que é muito difícil você antecipar um fato como esse. Agora, além da conscientização, o que mais pode ser feito para evitar problemas assim? E se porventura a Guarda não puder ser acionada na hora, os testemunhas devem ser chamados junto com a vítima para poder registrar o fato? Isso muitas vezes acontece, Mário Mota. Inclusive, o próprio posicionamento e a resposta imediata a esse tipo de situação é uma das formas preventivas para que as pessoas verifiquem que existe, sim, uma pronta resposta, existem câmeras dentro do coletivo, o ônibus ele possui equipamento GPS e que a gente consegue estar lá no momento que uma situação dessa for acontecer, estiver acontecendo. A gente aborda o ônibus, entra, retira o criminoso, leva a vítima, muitas vezes até com as próprias testemunhas para a delegacia, e essa resposta, com apoio da mídia, fazendo com que a gente possa informar que a Prefeitura tem um trabalho consistente com relação a essa questão, não permitindo que essas situações, da parte daquilo que nos compete, fiquem impune, é também uma forma preventiva para que as pessoas saibam que existe uma pronta resposta nesse sentido. A gente espera que cada vez mais as mulheres saibam disso, e essa é a contribuição significativa da própria imprensa para que a gente consiga realmente ter um retorno disso, né? E a gente diminua cada vez mais esses números. Obrigado. Telefone da Guarda 153, né? Sempre à disposição, me parece que sim, né? Ivan Couto, comandante da Guarda Municipal de Florianópolis, obrigado por nos atender.
Agradeço, um Feliz Natal a todos e a Guarda Municipal está à disposição sim, o nosso contato é 153. Da mesma forma, bom Natal, bom fim de ano a todos aí na Guarda Municipal também. Obrigado, comandante. Rapidinho, Mário, só uma última informação aqui sobre esse caso registrado ontem no ônibus. O consórcio Fênix, responsável pelo transporte urbano em Florianópolis, informou que não vai se manifestar. Disse também que adere há anos a uma campanha contra o assédio sexual no transporte coletivo, junto com a Guarda Municipal, e que coloca adesivos nos veículos. O contato da Guarda também, 153, para que as vítimas acionem em caso de necessidade. Mário. Ficamos por aqui? Vamos embora? Hoje é dia do vizinho, então dá licença. Meu vizinho da direita, um abraço, da esquerda, outro, porque eu estou em home office. E você dá um abraço em todo mundo que estiver perto de você aí. No Morro da Cruz, meu querido Rafael Pará. E vamos fazer uma boa tarde. Tem muita quarta-feira pela frente, só depende de nós. Vamos fazer uma boa tarde. Até amanhã, meu amigo. Valeu. Aliás, isso, até amanhã. Tchau. Até amanhã com o nosso Jornal do Almoço. Está vindo aí o nosso vizinho de cima, Globo Esporte, Alisson Francisco, informações importantes também. Valeu, gente. Até amanhã.